Alô, povo de Deus. Um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde, uma boa noite para quem está de noite. Hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre todos esses últimos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, em relação a terremotos, catástrofes, ondas de calor, epidemias, guerras, violência. O tema é terremotos, catástrofes, tornados, ondas de calor, epidemias, guerras, violência, sinais da volta de Cristo, à luz da Bíblia. Nunca antes, em toda a humanidade, vimos tantos sinais da volta de Cristo como agora. Deus ele não marcou data para a sua vinda, para o arrebatamento da igreja, mas ele deixou todos os sinais. Tá? E todos os sinais da sua vinda estão aí para que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Muitos até dizem, mas, pastor, terremotos sempre houve. Catástrofes, epidemias sempre aconteceram. Sim, mas não tanto como agora. Não tantas incidências como agora e em pouco tempo. Não é? Os terremotos temporais, violentos, aquecimento da terra, guerras e rumores de guerras, violência principalmente contra as mulheres, estão num patamar assustador, ou seja, só crescem. Por exemplo, teve agora o terremoto na Venezuela. Foi um terremoto de quase 8 pontos na escala Richter. Foi terrível. Sabemos que mais de 6 mil pessoas morreram. Segundo se sabe, foi aproximadamente 6.438. E milhares estão desaparecidos. Logo após veio o da Colômbia. Um terremoto de 7,4 pontos de magnitude, né? Sacudiu o país. Morreram, segundo relatos, quase 300 pessoas. Já este ano, as ocorrências de eventos climáticos já mataram 6 pessoas na região do sul do país, na região sul do país. Mas em 2024, o Rio Grande do Sul foi quase todo devastado, né? Quase todo devastado. Por temporais e ventos violentos. Morreram naquelas enchentes 184 pessoas e, segundo relatos, 25 continuam desaparecidos. Né? Teve também a maior catástrofe do Brasil, e me parece que na época foi tido como a oitava do mundo, que foi aquele temporal que deu numa noite, me parece terça para quarta, em 2011, não é? Ali Teresópolis, Friburgo e Petrópolis, certo? Ali também foi terrível. Morreram aproximadamente 1.000 pessoas, ou quase 1.000 pessoas, e ainda, segundo se sabe, aproximadamente 100 pessoas estão desaparecidas, né? Eu me lembro que eu estava no sul do país, em missão, quando eu vi pela televisão, tá? E naquela mesma semana eu desci e voltei ao Rio para ajudar aquelas pessoas ali, porque eu já prego em Teresópolis há mais de 40 anos que eu subo aquela serra levando a palavra de Deus. Também em Friburgo, Petrópolis, mas a cidade que eu mais fui foi Teresópolis, né? E ali foi terrível. Ali nós levamos, me lembro, na época eu subi com a minha família na serra, e levamos ali alimentação, levamos água, e os bairros mais afetados foi o bairro da Posse e bairro de Campo Grande, ali em Teresópolis. Não é? No sul, este ano os ventos de tornado passaram de 200 quilômetros por hora e derrubaram 26 torres de energia e também muitas casas. Né? Segundo os estudiosos, cientistas, né, nessa área, terremotos são abalos sísmicos que ocorrem nas falhas geológicas encontradas nas placas tectônicas. São placas que se movimentam, né? Elas ficam embaixo da terra e elas liberam tais pressões. A superfície sente a liberação dessas pressões, né, em forma de tremor,
acarretando sérios prejuízos na terra, tá? Bom, sabemos que no caso da Venezuela, houve movimentos na placa de Nazca, que é a placa que fica mais perto aqui da América do Sul e também do nosso país, do Brasil. É por isso que foi sentido até em Manaus, no Amazonas, o terremoto na Venezuela. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre o movimento dessas placas, porque a Bíblia fala tudo, né? Nós vamos aqui para o Salmo, tá? Salmo 60. Eu já tinha marcado já, não sei porque que eu desmarquei, né? Salmo 60, versículo 1 e 2. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, volta-te para nós. Ou seja, nós é que temos que voltar para o Senhor, se voltar para Deus. Mas o autor aqui fala, volta para nós, tá? Por quê? Ou seja, nos socorre, ele estava pedindo socorro a Deus. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Então, são fendas da terra, as placas tectônicas, né? Interessante isso aí. A Bíblia já falava sobre isso, né? Agora, sobre os terremotos, propriamente dito, fala em Mateus, tá? Capítulo 24. Vamos lá. Eu vou ler desde o começo aqui, tá? Desde o 5, porque tudo isso está acontecendo. 24, verso 5. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Terremotos. Em vários lugares. Nenhum país no mundo está isento de acontecer isso. Nenhum país no mundo. Eu me lembro que em 1980, lá em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, a terra tremeu. E eu me acordei assustado e parecia que todos os cachorros de Fortaleza estavam latindo. Eu nunca tinha visto um latido daquela forma. Porque mais as pessoas, tudo de camisola, as mulheres de camisola, os homens de pijama no meio da rua, dizendo que a terra tremeu. Ali foi um pequeno abalo, né? Depois nós ligamos o rádio e eles falaram que foi uma acomodação de terra. Eu só me lembro que eu era novo convertido da igreja presbiteriana, tinha 15 anos ou 16 anos, né? E aí talvez não tivesse nem completado 16 anos, né? Porque eu era novo convertido. E o que aconteceu? Eu fui orar, eu não sabia o que estava acontecendo, mas é como se o sofá estivesse tremendo. E eu me levantei de um susto, eu senti o sofá tremendo e me acordou, não é? Mas aqui diz que, aqui terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores, tá? São o princípio de dores. Quanto às catástrofes no sul do país, com ventanias, tornados, grande destruição das construções, e pessoas desesperadas, a gente vê aí na TV, procurando onde se abrigar, pessoas perdidas sem saber para onde vão, tentando salvar suas vidas. A Bíblia também fala sobre isso, irmão. E pessoas até desmaiam, chegam a desmaiar de terror, vendo essas coisas todas, né? A Bíblia também fala sobre isso, né? Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Lucas 21, verso 25, tá? Lucas 21, versículo 25 e diante. Olha o que diz. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Aqui já está falando dos tsunami, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então essas tempestades que vêm do alto, essas trovoadas, chuva de granizo, quebrando tudo, derrubando casa, quebrando telhas, às vezes chuva de granizo do tamanho de uma bola de gude, ou até mesmo de uma bola de ping-pong, eu já vi até o tamanho de uma laranja, está aumentando, né?
Essas pedras estão aumentando a cada dia, caindo sobre a terra. E quando vem do alto, vem com muita força e causam grande destruição. Os poderes do céu sendo abalados, tornados, né? A gente está vendo aí acontecer no Brasil coisas que a gente não era acostumado a ver essas coisas, né? Então está tudo escrito aqui. E diz, né, que homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha aí. Por conta dos poderes do céu serão abalados, né? Por exemplo, aqui fala sobre também os dois últimos grandes tsunamis. Na Ásia, né, que fala que o bramido mais das ondas. Na Ásia e no Japão. Na Ásia foi em 2004, no Japão em 2011. O da Ásia causou um terremoto de magnitude de 9,1 a 9,3 na escala Richter, quando ondas gigantes atingiram 14 países, entre eles a costa de Sumatra, a Indonésia, acho que Sri Lanka, acho que parte da Europa, da África, né? Matando cerca de 230 mil pessoas. E a Bíblia diz aqui, ó, bramido do mar e das ondas. Capítulo 21 de Lucas, verso 25, né? A palavra de Deus já é o único livro que já fala tudo aquilo que vai acontecer, certo? E nós sabemos que esses tsunamis causam terremotos. No Japão, um terremoto de magnitude 9,1, provocando um tsunami colossal, com ondas de até 40 metros de altura, desencadearam o acidente nuclear de Fukushima. Essas imagens, né, tem na internet. Você vê na internet lá no Japão, houve o terremoto, aquele tsunami, e a gente viu aqueles carrinhos, parecia carrinho de brinquedo sendo levado para tudo que é lugar, tudo desgovernado, coisa terrível, né? Isso foi justamente no Japão, né, e na Ásia. Na Ásia em 2004, no Japão em 2011, ou seja, estão muito frequentes esses terremotos, esses tsunamis, né? Por exemplo, epidemias. Bom, teve a pandemia da Covid, né? Em todo o mundo, que eu já falei num vídeo aqui no YouTube sobre mostrando a Covid na Bíblia, mostrando a máscara, distanciamento social, isolamento social. A Bíblia fala tudo isso também em Levítico. Eu já mostrei aqui num vídeo, né? Não quero repetir, né? Mas só para lembrar, a cada 10 cidades no Brasil, 9 já enfrentaram catástrofe. Ou seja, 90% das cidades do Brasil já enfrentaram catástrofe. Aqui mesmo em São Gonçalo, onde eu moro, há um tempo atrás aí, houve às 8 horas da noite, eu me lembro que foi num sábado, um vento que passou mais de 100 km por hora e levou até algumas telhas aqui do nosso telhado aqui de casa. Depois eu e minha esposa, nós consertamos essas telhas, inclusive as telhas da frente aqui e telhas da garagem do carro aqui também, o vento levou, né? Mas já está consertado. Bom, sim, sobre epidemias, né? Agora mesmo, este mês, agosto de 2026, mais de 2.000 pessoas morreram de ebola na República do Congo. Eu estou um pouco atacado de alergia, tá? É devido a mudança de tempo, então não repare não, mas eu tenho que fazer esse vídeo, tá? Agora este mês, em agosto de 2026, mais de 2.000 pessoas morreram de ebola na República do Congo. Vejamos o que a Bíblia fala sobre essas pestes, né? Entendeu? Vejamos o que a Bíblia diz. Está em Lucas 21, 11. Aliás, nós lemos ainda há pouco aqui algo sobre isso. E haverá, vai repetir um pouco, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Aqui fala grandes terremotos. E fomes e pestilência. Ou seja, pestes, como a peste bubônica, que vem do rato e outras pestes, e a Covid, que veio do morcego, né, segundo se sabe, do vírus do morcego. O que são pestes? São doenças que são transmitidas de animais para a humanidade. Grandes terremotos e fomes, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, né? No céu. Bom, nós sabemos que essas epidemias, né, assim como a Covid, o ebola, é transmitido por um vírus. Claro que a Covid foi pandemia em toda a Terra, né? Segundo os cientistas, eles apontam para os morcegos
frugívoros. O que é morcego frugívoros? São morcegos que se alimentam, tá? De frutas, né? Agora a onda de calor deu no jornal televisivo no dia 13/7, na parte da manhã, mais de 10 mil mortes por causa do calor na Europa. Ou seja, 90% das mortes, eles falaram que foram em pessoas com atingiram pessoas com mais de 65 anos e muitas incidências. Ou seja, a Terra está pegando fogo, né? Foi feita uma pesquisa que 40 milhões de pessoas aqui na América do Sul podem passar fome por causa da perda de colheitas devido ao forte calor na América do Sul. Né? Na Coreia do Sul, recentemente morreram 19 pessoas. Foi no jornal do dia 5/8 de 2026, Jornal da Tarde, eu vi isso aí, né? Vamos para a Bíblia novamente? Em Isaías 30:26, diz assim, ó: e será a luz da lua como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a ligadura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Quer dizer, parte aqui vai acontecer na grande tribulação. A Bíblia fala sobre o aquecimento do céu, também aquecimento do sol em Apocalipse capítulo 16. Me parece que é 16, se não me falha a memória, né? Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou até aqui dar uma olhada, né? Que também fala sobre esse aquecimento da terra. E o segundo anjo tocou e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Aqui já asteroides ou meteoros caindo no mar, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, certo? A terça parte do mar. Vamos lá. Aqui diz também, me parece que é o capítulo 16, certo? Que deve falar sobre isso. Que aqui, ó, capítulo 16, verso 12. Porque o aquecimento vai ser tão terrível que o mar, o rio Eufrates vai secar. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Né? Capítulo 16, verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores. Aqui, ó, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. 16, verso 8 e 9. Achei, né? Demorou um pouco, né? Mas a gente achou isso aí. Então, voltando aqui, diz que a Bíblia diz que o sol, a luz do sol será, a lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes mais. Eu me lembro que em 2014 eu estive num hotel de frente à praia, ali em Salvador, na Bahia, e eu liguei o ar-condicionado, e quando foi 2 horas da manhã, eu acordei molhado de suor, com o ar-condicionado ligado, né? Eu estava pregando na convenção, e não consegui dormir, eu tive que me enxugar com lençol, né? Aquele suor. E quando foi de manhã, eu me encontrei com o pastor José Gomes, ele falou que, ele perguntou: você viu o que aconteceu? Eu liguei o ar-condicionado não deu vazão. E eu falei: eu também acordei de madrugada, tive que me enxugar com o lençol. Ou seja, era a lua. A noite não tem sol, tem lua, mas parece que a luz da lua era como a do sol. Isso se deu em março de 2014, né? Há 12 anos atrás. Então, a Bíblia, ela se cumpre. Sabemos que tudo isso, no caso das ondas de calor, tempestade, tornados, ela tem uma causa. Né? Ela tem uma causa. São os grandes desmatamentos, né? Poluição, né? E grandes áreas de florestas transformadas em áreas urbanas. Ou seja, é o homem mexendo na natureza, é o homem destruindo a terra. Mas tem um versículo na Bíblia, que a Bíblia diz que vai chegar um dia em que Deus há de parar aqueles que destroem a terra. Depois você vê aí no Google essa palavra, o Senhor há de parar aqueles que destroem a terra, e geralmente o Google diz qual o capítulo, o versículo da Bíblia, né? Entendeu? Mas a Bíblia também fala que a natureza está gemendo. Romanos
capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Olha aí. E não só ela, mas nós mesmos. Então nós estamos gemendo também, né? Nós estamos gemendo também. Aqui, o que diz aqui, ó? Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Jesus volta logo, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque a Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados e teremos um corpo igual a anjos, né? Entendeu? Lá no céu. E todo esse sofrimento vai acabar, certo? Após o arrebatamento da igreja. Bom, mas tudo isso é uma ponta do iceberg. Tudo isso que eu acabei de citar é apenas uma ponta do iceberg do que está para acontecer ainda. Tá bom? Coisas piores ainda estão para vir. Grandes catástrofes ainda este ano podem afetar as nações do mundo todo, inclusive o Brasil. Tá? Trazidos pelo fenômeno El Niño. Vamos para a Bíblia novamente? Ah, pastor, o senhor é o profeta do caos, o senhor está profetizando caos? Não, eu estou falando que está na Bíblia. Tá? Eu não sou profeta do caos. Certo? A gente tem que pedir a misericórdia de Deus, mas está escrito na palavra. Vamos novamente para Mateus 24, versos 7 e 8. Porquanto, novamente, vou repetir, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora, o versículo mesmo, tá? Que eu quero chamar a sua atenção e vou repetir esse versículo. Eu falei que tudo isso é o quê? É a ponta do iceberg. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Aqui, ó. Capítulo 24, verso 8 de Mateus. São o princípio das dores, tá? Então, por que a Bíblia fala isso? Porque as dores propriamente ditas, elas vão acontecer na grande tribulação. Tribulação já não é bom, imagine grande tribulação. Será neste período que vai acontecer coisas terríveis, tá? Como desde o princípio, ou seja, desde Adão e Eva até aqui, nunca houve e nem nunca haverá jamais. Pastor, mas quem falou isso? Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus 24, 21. Já estamos em Mateus 24, 21. Olha o que diz aqui, ó. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jeremias 30, versículo 7, também fala sobre essa angústia. Inclusive Israel sentirá essa angústia na grande tribulação. Tá? Israel. A Bíblia diz que ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente se salvará. Certo? Mas Israel vai sentir muito também isso aí. Né? Nem tampouco haverá jamais. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pastor, quem são esses escolhidos na grande tribulação? Aqueles 12 mil de cada 12 tribos de Israel que vão pregar o evangelho do reino. E aquelas nações que vão se converter na grande tribulação, ou seja, aquelas pessoas que vão aceitar Jesus na grande tribulação. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Eu não quero repetir, mas aquelas pessoas dos resquícios, né? Porque a colheita, né? Tem as primícias, tem a colheita e tem os resquícios. A primícia são aqueles primeiros frutos que o agricultor pega para ver como vai ser aquele ano, né? A colheita geral será o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Todos os sinais estão aí. E os resquícios, aquelas frutas que ficam embaixo das árvores, hoje, nos dias de hoje, embaixo do trator, embaixo do caminhão, e as pessoas saem ali fazendo um pente fino para pegar. Então, os resquícios aqueles que serão salvos na grande tribulação, que é a igreja mártir da grande tribulação. Eu já expliquei isso com mais detalhe em outro vídeo, não quero repetir, porque o assunto é um pouco mais diferente, né? Entendeu? Então, o que acontece? Na grande tribulação, haverá o maior terremoto de todos os tempos. Esses terremotos aí é ficha pequena. Porque vai acontecer na grande tribulação. Tá? É por isso que eu digo que tudo isso é uma ponta do iceberg. É uma ponta, é o princípio de dores. Não são as dores propriamente ditas. Então o maior terremoto global vai acontecer aí em toda a Terra. E nós vamos mostrar. Tá? A Bíblia também fala, lá em Isaías, que a Terra vai cambalear como um bêbado. Tá? Grandes metrópoles como Nova York, Tóquio,
Moscou, Roma, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, minha terra, Recife e tantas outras, podem vir tudo abaixo. Tá? Podem sentir esse terremoto de forma violenta, pode vir tudo abaixo, por causa deste terremoto global que poderá afetar todas as nações do mundo. Isso na grande tribulação. A igreja estará nas bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém. Nós vamos estar recebendo os galardões, né? Passaremos pelo julgamento, não do trono grande e branco, do trono grande, ou do trono grande e branco, não é esse julgamento, é o julgamento da igreja, né? Para dar os galardões, que a Bíblia fala tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para condenar, mas é para distribuir os galardões, não é? Isso aí eu já expliquei também em outro vídeo sobre isso. Agora, vamos lá, para o maior terremoto que vai acontecer, tá? Em Apocalipse, capítulo 16, verso 18 e 19, tá? 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Mas eu quero ler, tá? Antes disso. E o 7º anjo, capítulo 16, versículo 17 de Apocalipse, 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, 16, 18 de Apocalipse. E um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Olha aí, será o maior terremoto na face da terra. Não vai ser fácil não, tá? A igreja não vai estar aí quando isso estiver acontecendo, tá? Isaías também 24, 19 a 20 fala algo sobre isso, mas não dá mais tempo de explicar, não é? O que está em Isaías, eu tenho até aqui na outra versão, não é? 24, verso 19 a 20. E a terra está arrasada, e sacudindo-se, e abalando toda. E a terra cambalear como um embriagado, ela oscilará como uma palhoça, a sua transgressão lhe é pesada. Ela cairá e não mais se levantará. Naquele dia o Senhor julgará o exército do alto nas nuvens, os anjos caídos, e os reis da terra sobre a terra. Eles serão agrupados como prisioneiros numa cova, e serão encerrados no cárcere. Depois de muitos dias serão julgados. A lua ficará confusa e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar gloriosamente no Monte Sião e em Jerusalém diante dos seus anciões. Então aqui está falando em 2 tempos, num tempo antes do milênio e no tempo pós-milênio, em que a terra será restaurada, e o Senhor mostrou a João de novo céu e nova terra, onde o mar já não existe. Mas antes disso, essa terra vai pegar fogo totalmente no final dos 1000 anos de paz, em que Satanás será solto, e não vai sobrar nem raiz, nem ramo, mas vai ficar muito comprido se eu explicar tudo isso aqui, né? Está muito comprido, já é outro assunto, mas já expliquei em outros vídeos. Tá? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Esse terremoto será tão devastador, tá? Que muitas ilhas vão sumir. Para você ter ideia, muitas ilhas vão sumir. Talvez não fique uma ilha para contar a história. Elas vão afundar. E os grandes montes, como o Pico Everest, o mais alto do mundo, tem mais de 8 quilômetros, e o Pico da Neblina, que fica aqui no Brasil, com quase 3.000 metros de altura, que está no estado do Amazonas, eles podem ser abalados e até sumirem. Misericórdia, gente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nos prepare a cada dia para subir no arrebatamento, né? Então, nós vamos mostrar agora isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Não estou inventando nada, não sou profeta do caos. É a profecia bíblica que diz aqui, ó. Capítulo 16, verso 20 de Apocalipse. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Irmão, o que está aqui eu acredito. Vou repetir. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Apocalipse 16, 20. Agora vocês verem, tantas catástrofes acontecendo, tanta violência, tantas empresas fechando aqui no Brasil. A cada dia 4 mulheres morrem de feminicídio. Só de janeiro a julho foram, sabe quantas medidas protetivas para as mulheres aqui no Brasil? 300 e
40 mil medidas protetivas, né? E só para as mulheres. Né? E grande parte da população do Brasil e do mundo, recentemente, ficaram preocupados com a Copa do Mundo. Interessante isso aí. Eu vi até uma charge, né, de umas pessoas vestidas de paletó, de gravata, representando quem, eu não sei, ou você sabe, com os maços de dinheiro, sentado numa mesa, num birô, né, eu chamo birô, porque eu sou cearense, mas sentado numa mesa, recebendo grandes maços de dinheiro, e do outro lado, o povo vendo Copa. Aí estava escrito assim, ó, e a vida continua, né? É interessante isso aí, né? Não tenho nada contra a Copa, não tenho nada contra jogador, não tenho nada contra seleção brasileira, não tenho nada contra, entendeu? Mas a gente sabe, é ciente que muitos desses que jogam na seleção, que eles ganham num mês, um médico que estuda tanto, passa a noite queimando pestana, de madrugada para passar no vestibular de medicina, que não é fácil, depois vem vários anos de medicina, depois vem residência. Um professor, né, que se esforça tanto para ensinar os alunos, às vezes até apanha de alunos, como já tem acontecido, a gente tem visto, um policial que se arrisca tanto a vida, né? Infelizmente, muitos tombam, a gente fica muito triste, né, quando vê um policial morto, né, num conflito, né? A gente se entristece muito, entendeu? Um médico, um policial, um professor e um outro trabalhador, às vezes não ganha na vida, né? O que esses homens ganham aí, jogadores de seleção, às vezes num mês, a pessoa não ganha na vida. Eu sei que eles estão ganhando dinheiro, com patrocínio, eles ganham bem no futebol, tal, jogando, é um dom que eles têm, né? Entendeu? Não tenho nada contra, não. Eles estão ganhando de forma honesta, mas só para você ter uma ideia, né? Entendeu? E eles são uma das únicas profissões que a pessoa ganha perdendo. A gente, se perder, perdeu. Mas você vê, o Brasil não passou nem nas oitavas de finais e cada um, segundo eu li, né, a reportagem, cada um levou R$ 1.100.000. E a maioria deles ficou para lá mesmo. O avião só veio com um, né? Eles nem quiseram vir mais para o Brasil. Ficaram lá aproveitando seus milhões. Não estou dizendo que eles estão errados em gastar o seu dinheiro, não. Estão ganhando de forma honesta, né? Entendeu? Mas só para você ter uma ideia. Pastor, mas você torce para algum time? Eu torço pelo time dos Santos. Ah, pastor, se eu torço pelo time de São Paulo, Santos. Não, eu torço pelo time dos Santos que vão morar no céu. Eu pertenço a esse time que vai morar no céu. Tenho nada contra quem torce, né? São 3 coisas que ninguém é obrigado aqui no Brasil: torcer para futebol, religião, partido político. Isso é de cada um. Não tenho nada contra, tenho amigos da seleção brasileira. Não tem como eu mostrar, porque está no meu celular a foto de um amigo nosso, o jogador Amaral, né? Estive em Capivari, entendeu? E ele estava ali também, conversamos bastante, sempre estou me encontrando com ele. Fui vice-presidente da Donep aqui em São Gonçalo, a gente sempre convidava um jogador chamado Silvio, que parece que jogou na seleção brasileira, jogou no Grêmio, no Fluminense, e ele deu o depoimento dele, do encontro dele com Deus, a vida dele antes e depois dele ter um encontro com Deus. A gente levava nos jantares da Donep esse jogador de futebol, que foi jogador de futebol, me parece que é comerciante, mora em Niterói, né? Entender, a gente levava ele para dar o depoimento. Não tenho nada contra futebol. Eu até acho que 11 jogadores no campo não contamina. Você vendo 11 jogadores jogando contra 11 jogadores, eu acho que aquilo são um tipo de um vídeo que não contamina. A Bíblia diz: não porém coisa má diante de seus olhos. Mas eu não vejo como uma coisa má. Né? Algo que me chamou muita atenção um tempo atrás foi um flamenguista com uma camisa do Flamengo. Aqui estava escrito: Flamengo, minha paixão passageira. Embaixo estava escrito: Jesus Cristo, minha paixão eterna. Essa última frase eu vou levar para a eternidade, tá? Isso é de cada um, tá? Então, irmãos, vamos acordar, porque nós já estamos no princípio de dores, e as dores de parto estão se intensificando, né? Em breve, Jesus aparecerá nas nuvens para buscar a sua igreja, a noiva. Estamos diante de 2 grandes acontecimentos. Além do que nós já mostramos dos sinais, ontem eu falei na Igreja Batista Chamar, né, pastor Josimar, grande homem de Deus, e eu falava sobre isso, que nós estamos diante dos 2 últimos grandes sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Um é Israel, que Jesus Cristo fala: olhai para a videira, né, e para as árvores em redor. A videira é Israel, né, também me parece que chama de oliveira, né, videira, figueira, é Israel. E as árvores em redor são aqueles países que estão se reunindo para atacar Israel. E outro é a apostasia, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que fala sobre a apostasia, que é abandono consciente da fé.
Pessoas que antes pregavam o evangelho certo, hoje pregam o que dá certo, mas não é certo, né? Então nós estamos vivendo esses dois últimos sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, né? O Israel está em Lucas 21, 29, não vou mais ler, o vídeo já está bem longo, e apostasia está em 2 Tessalonicenses 2:3, tá? Irmãos, está falado. Que Deus abençoe a todos, dê o seu like, não fique só para você, tá? Esse estudo, passe para outros, compartilhe para a glória de Deus, tá? E continue nos assistindo que vai vir mais coisas boas aqui para a glória. Eu sempre falo que a glória é sempre de Deus, mas a alegria é nossa. Que Deus abençoe a todos. Amém.